incomoda, não? Não, não incomoda, não. Estou me sentindo num palco. Estou, inclusive, meio intimidado. Pessoal, eu acho que eu vou quebrar um pouco a formalidade e fazer uma abertura um pouco mais singela, né? Eu queria começar essa abertura, na verdade, lembrando ao professor Aldemir Teles, né, que eu fui aluno dele nessas salas e em outras oportunidades eu tive a chance de participar de atividades como essa, quando o professor Dema usa da sua expertise para trazer pessoas importantes do cenário nacional e favorecer a formação das pessoas que estão aí sentadas. Eu estive nesse momento, como vocês estão agora, né? Hoje estou com essa função da direção, é um cargo administrativo, tentando gerenciar a totalidade, a generalidade da instituição, mas continuo sendo professor, né? Então eu lembro isso porque eu faço isso com muito orgulho e agradeço profundamente esse tipo de iniciativa. Professor Aldemir Teles, nosso querido Dema, né? É uma atividade articulada com a disciplina de graduação, então o professor Marcelo Tavares estruturou os horários das disciplinas para poder favorecer a recepção dos convidados, né? E a outra questão que eu queria fazer nessa fala inicial é agradecer aos colegas aqui presentes, né? Os 3 especialistas na área de conhecimento de esporte paralímpico. Eu lembro também que a nossa instituição, para os colegas que estão aqui, talvez não tenham informação, ou talvez tenha na sua trajetória de trabalho, que a ESEF já desenvolveu alguns projetos de avaliação de atletas paralímpicos, né? E aí teve a oportunidade de conviver com essa característica do esporte nacional, né? Então, quem sabe no futuro a gente pode retomar, aprofundar essas questões. Acho que hoje é um momento que contribui na formação de vocês na disciplina de graduação. Então, eu agradeço novamente a presença dos 3 colegas, desejo uma boa fala, um bom debate com os alunos, né? Façam perguntas, aproveitem a oportunidade, pessoal, porque a agenda dos especialistas nem sempre é tão disponível, né? Essa é uma oportunidade ímpar. Mais uma vez, colegas, professores, muito obrigado pela presença aí, né? Desejo a vocês um bom trabalho. Professor Dema, obrigado novamente. Professor Marcelo, obrigado aí pela articulação e mobilização das atividades. Tem também um apoio técnico aí, né? Sempre ajudando. Bem, é isso. Um bom trabalho a todos. Agradeço a oportunidade. Marcelo? Bom, por enquanto não. Então, eu queria apresentar aqui o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro, dizer, assim, até uma certa emoção de trazer para dentro da ESEF o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um exemplo, o Comitê Paralímpico Brasileiro é um exemplo de como se faz esporte, não só para o Brasil, mas para o mundo, tá certo? Não vou entrar muito em detalhe, porque eles sabem muito mais do que eu, sabem muito mais do que eu. Quer dizer, eu acompanho, eu vejo como mais o especialista na área, eu tenho a obrigação de ler, de estudar, de acompanhar essas coisas. Então, só para vocês terem uma ideia mínima, o Anderson, que Parsons, não é? Que foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro durante 8 anos, 12 anos aproximadamente. Hoje, o Anderson é presidente do Comitê Paralímpico Internacional, reconhecido por toda a comunidade internacional pelo trabalho que fez com o esporte adaptado no Brasil. Bom, eu queria chamar agora, então, nós temos aqui o professor Júlio de Almeida, que é professor da Unicamp, já disse agora que vai se aposentar no final do ano, né? Mas ele não vai deixar, não. Mas não vai deixar, ninguém vai deixar ele se afastar. Tá? O Davi Costa é o diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, tá certo? E o Ivan Freitas, que é especialista na área de educação também adaptada, não é isso, Ivan? Que eles estão vindo para Recife, para fazer um trabalho junto ao Instituto dos Cegos, aqui de Pernambuco, né? Que tem um trabalho muito bacana também, é isso? E nós aproveitamos essa oportunidade da vinda deles para Recife para trazê-los aqui também para a ESEF. Então, para iniciar, a estratégia nossa ouvir a fala do professor Júlio, ouvir o professor Ivan. Depois, eles têm uma atividade lá no Instituto dos Cegos, né, de Pernambuco, que eu vou
levá-los lá, vou deixar lá. E nós vamos ficar aqui um pouco mais com o Davi Costa, que vai falar um pouco da experiência dele em relação ao esporte adaptado. Ok? Então, professor Júlio. É o Ivan que vai começar. Ah, Ivan vai começar? O quê? Aqui é por questão de hierarquia, professor. Vamos dar um microfone aqui. Se você quiser cantar também pode, tá? professor. Precisa não. Não, é porque... Bom dia. Em nome do comitê, agradecer à universidade, em nome do professor Dema, né, ao convite para nós estarmos aqui hoje. E eu, mais que ninguém, sempre disse que isso é uma obrigação minha, principalmente atuar na formação, estar colaborando, porque eu precisei muito disso. Então, e a gente pedia palestras para as pessoas, a gente pedia apoio em eventos, assim como vocês que são iniciantes aí da educação física, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir muitas vezes um palestrante para um evento, conseguir uma pessoa que esteja disposta a nos apoiar em ações que posteriormente, lógico, vão estar nos engrandecendo aí na formação profissional. Eu nasci com a deficiência visual parcial e aos 7 anos de idade, após 3 cirurgias, acabei perdendo totalmente a visão. Fui estudar no Instituto de Cegos Padre Chico, foi lá que eu conheci o Davi. Davi já era aluno de lá há um tempinho. E o Instituto de Cegos Padre Chico é uma escola específica para pessoas com deficiência, assim como nós temos aqui o Instituto de Pernambuco e de vários estados aí, que surgiram na década de 50, né, de 1950, institutos para pessoas com deficiência. Lá era fácil. Era fácil por quê estudar lá? Porque tudo era feito para nós, pessoas com deficiência visual. Livros em braille, a organização de material muito bem adequada, muito bem feita, sempre tudo no mesmo lugar, né? Então, para nós, isso era uma facilitação muito grande. À medida em que terminei o ensino fundamental, fui estudar numa escola pública comum, e uma das escolas referências em São Paulo, que era Caetano de Campos, tudo mais, mas era escola pública, e eu era um dos 45 que estávamos na sala de aula, e nós éramos em 2 deficientes na época até, e o restante com visão pseudo-normal, né? Digamos assim. Só que lá não tinha livro em braille, lá não tinha material adaptado, não tinha nada que nos pudesse facilitar a vida. Nem os professores. Para vocês terem uma ideia, professora de geografia entrou na sala por umas 3 ou 4 aulas, entrava, ia para o quadro, ficava escrevendo, e a gente precisava pedir para alguém auxiliar e ler para a gente, né, coisa do tipo. Um dia ela virou para trás e falou assim: nossa, tem sobrinho do Stevie Wonder aqui na sala de aula. Depois de umas 4 aulas que ela tinha dado aula para a gente já, ela nunca tinha se apercebido que tinha aluno cego na aula. Falava, gente, que absurdo, né? Outro exemplo assim da falta de preparo, o meu amigo escrevia um pouco mais devagar, porque o braille para escrever dá um trabalho, dói a mão, porque você tem que ficar furando o papel, apertando o tempo inteiro, né? A gente não tinha máquina na época, era um material mais simples, chamado reglete, e a gente fazendo, a professora de matemática também gostava de pôr coisa no quadro, e escrevia. Aí um dia o Marquinhos virou e falou assim: professora, dá para a senhora ir um pouco mais devagar? Porque ela só escrevia, quem ditava era outra pessoa também tinha que copiar, né? E aí a professora vira e fala assim: cego só serve para atrapalhar a aula mesmo. E aí você fala assim, caramba, né? Pois é, são uns absurdos que a gente ouvia e teve que passar, né? O Davi deve ter passado algumas coisas também. Mas, enfim, a gente era insistente. A gente acabou se formando, ensino médio também. E eu comecei a prática esportiva, eu comecei jogando no futebol, já lá no Instituto de Cegos Padre Chico, junto com a turma lá era o internato, e a gente ficava o dia inteiro, então, depois da aula a gente sempre corria para jogar bola.
Saí do Instituto, o Davi teve a audácia de montar uma associação em São Paulo, fundar uma associação, que é o SESEC, Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos, e me convidou para ir para lá. Convidou para ir para o SESEC e a gente acabou fazendo parte da associação. Foi onde eu comecei minha vida esportiva propriamente dita, enquanto competição, né? E em 91 comecei a participar da seleção brasileira. Foi a primeira, na verdade, minha primeira convocação foi em 89 para uma apresentação. E em 91 foi a primeira competição oficial que eu disputei, que foi o Latino-Americano na Argentina. E vim minha trajetória no esporte assim. Começou assim. E meu técnico de futebol me convidou um dia para ir bater um papo com os alunos dele, assim como a gente está fazendo hoje aqui. E eu fui. Tinha 16 anos, 17 na época, e vieram muitas perguntas de diferentes áreas, da vida pessoal, da vida profissional, que eu estava começando, na verdade, trabalhando em empresa comum. E aí eu falei assim, eu vou cursar Educação Física, porque veio tanta pergunta, até onde eu consigo? Até onde eu consigo chegar cursando Educação Física? E resolvi prestar vestibular. Acabei passando para o azar da universidade. Que a diretora disse depois para mim que a torcida deles era para que eu não passasse. Que eles não sabiam como é que iam lidar com uma pessoa com deficiência visual no curso de Educação Física em São Paulo. Na verdade, eu fui o primeiro cego do estado de São Paulo, formado em Educação Física, segundo em nível de Brasil. Quando eu passei no vestibular, eles chamaram esse rapaz que era formado já de Curitiba para ir dar uma palestra para os professores lá, para dar uma instrução para os professores de como trabalhar com um aluno com deficiência visual no curso de Educação Física. Eu posso dizer que eu fui privilegiado. Privilegiado em que aspecto? A nossa turma era de 122 alunos. Começou com 122, terminou com 47. Mas por conta de ser uma turma muito grande, eles fizeram o quê? Eles dividiram a turma, na maioria das atividades ela era dividida em duas, e nós tínhamos 2 professores para cada disciplina. Hoje isso é quase que impossível, né? Até por conta da questão financeira. Então isso facilitou muito para mim no processo de aprendizagem. Os professores, no início, um ficava explicando para a turma e o outro vinha me passar as informações, vinha me mostrar o que tinha que fazer, o que não tinha. E isso facilitou bastante na minha formação. À medida que o tempo foi passando, lógico, fui fazendo amizade com os colegas da sala de aula e os próprios colegas acabavam a ajudar, a auxiliar, a orientar no que era necessário, no que era possível também, né? Eu sempre procurei fazer o curso, realizar as atividades da forma mais próxima do contexto real possível, da situação real, até porque minha obrigação ali era aprender para ensinar, não aprender para fazer ações que o professor fazia ali e que para a gente ajudava no processo de aprendizagem, né? Facilitou muito, dentre outras coisas, né? Profissionalmente falando, eu em 1997 comecei a dar aula no estado de São Paulo, em caráter especial, na disciplina de biologia, porque estava faltando professor na escola, e posteriormente assumi Educação Física também lá por um tempo, né? Uma coisa interessante até foi quando eu fui entregar o documento na escola para aquisição das aulas, para tomar posse das aulas. A vice-diretora virou e falou assim, mas você não vai poder dar aula aqui. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você é deficiente visual, a gente tem muita escada. Eu falei, mas professora, minha deficiência está aqui, não está aqui. Está nos olhos e não nas pernas, né? Eu falei, mesmo que eu fosse deficiente físico, a gente ia ter que achar uma forma de subir e descer escadas, não tem jeito. Então, as pessoas às vezes com receio, com medo, elas acabavam criando algumas barreiras que na verdade não seriam barreiras, mas é mais fácil eu criar barreira para você do que eu
criar situações onde eu possa trabalhar com você aqui dentro, né? Que aí depois eu descobri que a preocupação dela era como é que eu ia preencher diário, como é que ia fazer chamada, umas coisas tão bestas, né? E que para eles fazem uma diferença muito grande, que para eles é o fator principal aí. Então comecei a lecionar no estado, depois no próprio SESEC eu atuei como preparador físico da equipe de futebol e fui técnico de goalball por um tempo também. E, não sei se vocês já conhecem as modalidades. Goalball, ele é uma modalidade específica para cegos. Aí depois o Gavião pode até passar um pouquinho mais na parte técnica das modalidades para vocês aí, mas vale a pena. E posteriormente fui dar aula no SESI, dei aula 2 anos na rede SESI para o ensino fundamental, de primeira a quarta série. Saí do SESEC, saí do SESI, voltei para o estado, trabalhei mais 2 anos no estado, ensino fundamental e médio. Posteriormente, passei num concurso em São Bernardo para trabalhar com educação física especial, que eles chamavam lá na época, né? E fui mandado para trabalhar, na verdade eu prestei o concurso para educação, só que me chamaram para trabalhar no desenvolvimento social. Então, fui trabalhar com pessoas com diferentes deficiências e ou necessidades especiais, digamos assim, né? Então nós tínhamos lá deficiente físico, visual, intelectual, auditivo, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico, que é o AVE, mais conhecido como AVC, ou ainda como derrame, né? Então, e na piscina. Quando eu me formei, eu falava assim, o único negócio que eu não vou trabalhar é com piscina. Detesto piscina, não gosto de piscina, jamais vou trabalhar em piscina. Aí passei no concurso, aonde que me mandaram trabalhar? Na piscina. Só que pagava bem, eu não podia recusar, né? Aí fiquei em São Bernardo, nessa Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalhando com esses grupos até 2013. Em 2013, o secretário de esportes, então, me chamou para assumir a coordenadoria de paradesporto da cidade, e é onde eu estou atuando até hoje como coordenador de paradesporto da cidade de São Bernardo do Campo. Além disso, lecionei na Universidade de Guarulhos, no curso, olha a sua aula, senão você é processado. E se você deixar ele parado lá sem dar nenhuma atividade, vão falar que você não sabe fazer inclusão e que você é mais um que não serve para o sistema. Então, é essa grande sacada aí do professor Dema, de trazer a gente aqui para estar contando umas coisas para vocês. Às vezes a gente acaba contando histórias de vida para que não aconteça com vocês também. Esse é o fator importante aí. E hoje eu estou atuando junto aqui em Recife na capacitação lá no Instituto de Cegos, de profissionais de diferentes áreas. E a gente ficou muito feliz porque a gente viu lá pessoas de 9 municípios diferentes, que para a gente é um ganho muito grande. Eu acho que no final disso tudo também vai ser um ganho para as pessoas que estão lá participando, e ficamos felizes quando o Davi nos falou que o professor havia chamado para vir aqui para bater um papo com vocês. Aí o Davi falou, pelo menos a gente vai fazer mais coisa do que previsto já. E o Davi, ele é ligado no 1020, né? Então a gente tem que acompanhar. Eu agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para mim especificamente, a gente deixa aberto, só não levantem a mão. Gostaria que vocês se identificassem pelo nome, se fosse fazer uma pergunta. Isso. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Marcelo Tavares, sou professor e trabalho com a área de metodologia. Já orientei o cego na formação inicial. Eu queria fazer uma pergunta a você. Quando você disse para mim que iria trabalhar com piscina, e eu fui professor de natação há muitos anos, e aí eu fiquei muito preocupado quando você disse que entrava na piscina, e eu fiquei preocupado com a metodologia. Porque uma das grandes questões que eu tratei com esse cego, que eu trabalhei com ele, esse aluno, foi a metodologia.
de como lidar com as crianças no momento da aula de educação física. Na natação, que eu também tenho experiência, que para mim tem assim um certo grande cuidado, que a segurança de uma criança é a vida que está em jogo, porque a água não é a terra. Sim. Então, como você lidava do ponto de vista metodológico com as crianças na piscina? Eu fiquei muito preocupado, né, em entender metodologicamente como é que você fazia isso. Professor, eu tive sorte, não morreu ninguém. Aliás, quase que eu morri. Uma vez tinha um aluno que ele tinha ele tinha deficiência intelectual e de vez em quando ele tinha uns surtos. E esse rapaz, ele surtou nesse dia, ele me agarrou pelo pescoço e quase que eu fui, entendeu? Mas assim, primeiro passo, você conheceu o seu aluno, conheceu o espaço que você vai trabalhar, conheceu o ambiente. A piscina não era uma piscina funda, era de 1,20 m de profundidade, então já facilitava no primeiro momento. Segundo passo, conhecer o aluno. Conhecer o aluno, saber, perguntar se ele já sabe nadar, se ele não sabe o que ele faz, o que ele não faz. Lá a gente fazia muito mais um trabalho de reabilitação do que propriamente dito natação, né? A gente partia da reabilitação para a natação para aqueles que podiam, entendeu? Então, isso facilitava porque material de segurança era o que a gente mais usava. Tudo que tinha de que era possível eu punha no aluno. Flutuador, boia de pescoço, colete de tronco, até eu criar certeza de que esse aluno me dava confiança para ir tirando aos poucos esse material deles. Então a gente ia tirando muito devagar. Sempre trabalhei dessa forma, um a um ali o tempo todo, até para ver se o movimento estava sendo certo ou não, até para perceber qual que era a condição dele. Então isso eu sempre procurei fazer também. E principalmente usar o próprio aluno como auxílio, como um auxiliar. Eu usava muito, no início principalmente, eu dava, a maioria das atividades eu dava em dupla. Um como auxílio e o outro como executante, né? Como executor. Era a principal sacada era essa, ó, trabalhar atividades em grupo, em dupla, em grupo, para que um auxiliasse o outro. E auxiliasse a mim também. Até a gente, à medida do tempo, ir soltando, né? E percebendo quanto podia ficar dentro.